Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o ferro absorvível. Como que a gente faz para calcular o ferro de uma dieta? E por que que a gente vai falar sobre isso? Porque lembra que na última aula, que é a aula das dietas normais, eu disse para vocês que existem algumas relações entre alguns nutrientes que a gente deve levar em consideração. Por quê? Porque não é pelo fato da minha dieta ter ferro que eu posso ficar tranquila com relação a isso. Eu tenho que pensar, além da quantidade de ferro que eu estou consumindo, quanto desse ferro eu vou conseguir absorver? Quanto desse ferro eu vou conseguir aproveitar, né? Então, assim, como eu disse para vocês, todos os nutrientes que a gente consome, a gente não aproveita 100%. O único nutriente que a gente aproveita 100% é a proteína do leite materno, né? Acho que vocês vão me cansar de ouvir falar isso. Então, hoje, eu vou começar falando com vocês sobre este nutriente e a relação que ele tem com a vitamina C, certo? Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente poder começar. Hoje eu vou usar o em PDF, tá? Então, o cálculo do ferro absorvido, né? O ferro dos alimentos, ele não é absorvido de modo uniforme, ou seja, da mesma forma. Primeiro, porque nós temos dois tipos de ferro, né? O ferro M e o ferro não M. E segundo, porque a absorção de ferro depende do nosso estágio fisiológico. Por exemplo, uma gestante coloca ela no estágio fisiológico que ela precisa de mais ferro. E dessa forma, o organismo dela está preparado para absorver mais ferro. Uma pessoa com anemia, ela tem um estado fisiológico doente, né? O estado fisiológico dela é de anemia, ferropriva, né? Estou dizendo um exemplo da anemia ferropriva, ou seja, por deficiência de ferro. Esta pessoa absorve mais ou menos ferro? Ela absorve, surpreendentemente, ela absorve mais ferro, porque o nosso organismo é muito inteligente. Se a pessoa tem deficiência de ferro, o nosso organismo vai se adaptar a absorver mais ferro. Um outro exemplo disso uma criança, ela também precisa de mais ferro. Uma adolescente precisa de mais ferro do que um adulto, né? Então, a criança e o adolescente vai absorver mais ferro do que o adulto, certo? A menos que o adulto esteja com anemia. Então, nós temos três vertentes. A absorção depende de ferro. A absorção de ferro depende dos fatores dietéticos e fatores fisiológicos. Eu disse três porque depende do estágio fisiológico, do estágio de vida ou fisiologia que a pessoa se encontra, no caso da gestação ou de doença, né? E o fato da gente ter dois tipos de ferro, M e não M, que vem dos alimentos. Na dietética, nós vamos aprender a calcular o ferro M e o não M da dieta. Então, a gente vai abordar o fator dietético da absorção de ferro. O fator fisiológico vai ficar para a fisiopatologia e para a dietoterapia. Mas hoje a gente vai pensar no fator dietético para melhorar ou não a absorção de ferro. Então, não vamos esquecer que nós temos ferro M e o ferro não M. O ferro M, ele só está presente em alimentos CPA. O que é CPA? Carnes, peixes, aves e derivados de carne. Então, CPA, carnes, peixes, aves e derivados de carne. Então, se eu falar assim para vocês, o presunto tem ferro M? Sim. Por quê?
Porque o ferro M está presente em carnes, peixes, aves e derivados de carne. O presunto é o derivado de uma carne. Então, o presunto tem ferro M. Uma carne de um bife tem ferro M? Tem, porque ele é uma carne. Só que eu não posso me esquecer que esses alimentos, o ferro M, ele está nesses alimentos, mas ele só compõe 40% desses alimentos. Então, por exemplo, de todo o ferro que tem no bife, 40% é ferro M. E os outros 60% é ferro não M, certo? O ferro não M, então, ele está presente tanto nas carnes como nos vegetais, beterraba, espinafre, couve, feijão, tá? Mas o ferro M só está presente nas carnes. Mas o ferro da carne não é só o M. A carne tem ferro M e ferro não M. O ferro M compõe 40% da carne e os 60% é ferro não M. Então, vai uma pergunta para vocês. Ovo tem ferro M, não M ou tem os dois? Uma vez que o ovo ele vem do animal, mas ele não é um produto cárneo, o ferro dele é um não M. O leite, embora ele venha do animal, mas ele não é um produto cárneo, então o ferro dele é não M. O feijão é um vegetal, o ferro é não M. Beterraba, vegetal, ferro não M. Carne de frango, animal, produto carne, ferro M e não M. Linguiça, produto carne, ferro M e não M, certo? Agora, beterraba, feijão, o ovo, o leite, todo o ferro que tiver nesses alimentos, 100% do ferro é não M. Mas o da carne, 40% é M e 60% não é, certo? Como que então funciona essa distribuição de ferro M e não M nos alimentos? Nos alimentos CPA, carne, peixes, aves e derivados de carne, 40% é ferro M, 60% não M. Em todos os outros alimentos não tem ferro M, 100% do ferro é não M. O ferro não M, qual que é a diferença dele? O ferro não M, ele precisa de um facilitador para ser absorvido, que no caso é a vitamina C. A vitamina C, ela pega o ferro não M, converte ele no estado ferroso e torna-o mais biodisponível. Então, é essencial que uma dieta que tenha ferro não M, ela tenha vitamina C também. Por quê? Para a gente poder favorecer a absorção do ferro M. Já o ferro não M, ele não precisa de nenhum facilitador. Ele vai ser absorvido. Quanto? Daqueles 40% de ferro que a carne tem, que seria o M, ele vai absorver, nós vamos absorver 23%, em torno de 20 a 30, mais precisamente 23%. Já o ferro não M, eu só vou absorver se tiver vitamina C. E em qual quantidade? De 3 a 8%. Quanto mais vitamina C eu tenho na dieta, eu posso chegar a 8%. Se eu não tiver vitamina C na dieta ou carne na dieta, aí minha absorção de ferro não M vai ser menor. Então, assim, o único ferro que precisa de facilitador para ser absorvido é o ferro não M. E o ferro M é aquele que não precisa de facilitador. Mesmo assim, eu não consigo absorver todo esse ferro. O ferro M, eu absorvo de tudo que tem na carne, né, de ferro M, eu absorvo em torno de 23%. E do ferro não M, eu absorvo em torno de 3 a 8%, certo? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso cálculo do ferro absorvido. Como que eu vou fazer
para calcular o ferro disponível nos alimentos da dieta e calcular a quantidade de vitamina C na dieta. Primeiro, então, eu vou transcrever os alimentos na tabela do ferro, assim como sua quantidade em gramas. Na aula passada, eu ditei alguns alimentos para vocês. E aí vocês listaram na tabela. Vocês vão usar esses mesmos alimentos e preencher na planilha do ferro que eu enviei para vocês. Vamos lá, que eu já vou mostrar. Aqui. Nesta planilha aqui, vocês vão listar aqueles mesmos alimentos que eu ditei na aula passada. E aqui, vocês vão listar aquela quantidade que eu passei na aula passada. O próximo passo é listar a quantidade de ferro que tem em 100 gramas do alimento. Da onde que eu tirei esses dados aqui? Da tabela de composição de alimentos, do IBGE, ou da TACO, ou da USP, ou da USP, tá? Então, esses são valores que já existem. Vocês não precisam se preocupar com eles. Opa, fiz uma caca aqui. Vocês não precisam. Qual é o trabalho que vocês vão ter com eles? Retirar da tabela. Nesse momento, eu estou ditando ele para vocês. Por quê? Porque eu não quero que vocês agora percam tempo com isso. Eu quero que vocês aprendam cálculo. Mas quando vocês forem formular a dieta de vocês vão retirar esses dados das tabelas, tá? Então, como que a gente vai calcular o ferro da dieta? Eu sei que em 100 gramas de leite integral tem 0,1 miligrama de ferro. Eu sei que em 100 gramas de beterraba tem 0,8 miligrama de ferro. Eu sei que em 100 gramas de pão de milho tem 2,5 miligramas de ferro. Agora, eu preciso calcular esse valor na dieta. Como que eu calculo? O cálculo é sempre esse, gente, ó. Em 100 gramas, eu tenho 0,1. Em 175, eu tenho X, certo? Então, em 100 gramas, eu tenho 0,1. Em 75, em 175, eu tenho X. Vamos fazer essa regra de 3? Essa regra de 3 vai sempre dar assim, ó. 175 vezes 0,1 dividido por 100. É sempre esse vezes esse dividido por 100. Esse vezes esse dividido por 100. Então, vamos lá. 175 vezes 0,1 dividido por 100. Dá quanto? 0,75, que dá 0,18, na verdade, se eu for arredondar. 90 vezes 1,8 dividido por 100 dá 1,62. Então, aqui, gente, é o valor do ferro, tá? É o valor do ferro da minha dieta. Esses valores aqui é o ferro que contém em 100 gramas desses alimentos. Mas na minha dieta, eu não pus 100 gramas. Eu pus outros valores, né? Que vocês vão copiar, né? E passar para a planilha de vocês, tá? Beleza, assim vocês vão calcular o ferro de todos esses alimentos, beleza? A partir de então, nós vamos calcular ferro M e não M. Qual é a quantidade de ferro M? Não, quais alimentos têm ferro M? Leite tem ferro M? Não. Então, quanto de ferro M tem no leite? Nada. E de ferro não M? Bom, se o leite não é um produto cárneo, todo o ferro que ele tem é um não M. Então,
0,18 é ferro, não é? A coxa de galinha. Coxa de galinha da minha dieta dá 1,62 de ferro. Mas eu sei que ela tem ferro M e tem não M. Quanto de ferro M tem, então, na coxa de galinha? 40% de 1,62, certo? Então, 1,62 vezes 40%, 0,64 eu tenho de ferro M. De ferro não M, o total de ferro é 1,62, mas o ferro não M da coxa de galinha é 60%, porque carne tem 40 de M, 60 de não M. 1,62 vezes 60% igual 0,972. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que eu preciso, para conhecer a quantidade de ferro da dieta, separar o que é ferro M e o que é ferro não M. Se eu sei que os únicos alimentos que têm ferro M são os alimentos carnes, peixes, aves e derivados de carne, os únicos que vão ter ferro M é a coxa de galinha e o apresuntado. Então, vamos fazer o cálculo do apresuntado também? Vamos lá. O apresuntado tem, em 100 gramas de apresuntado, tem 2,7. Em 20 gramas tem quanto? Então, é 20 vezes 2,7 dividido por 100. Então, eu tenho de apresuntado 0,54 miligramas de ferro. Desse 0,54, 40% é ferro M. E 60% é ferro não M, que dá 0,324. Certo? E a cenoura? O que é ferro da cenoura? Qual é o tipo de ferro da cenoura? Não M. Então, o ferro que a cenoura tem na minha dieta é o não M. Então, vamos lá. Deixa eu abrir minha planilhinha do Excel aqui, que eu vou já calcular estes valores, tá? Ó, esses são os valores já calculados, então, do ferro da dieta, ferro total, ó. O leite, em 175 ml de leite, eu tenho 0,18 de ferro. Na coxa de galinha, eu tenho 1,62 de ferro. Em 20 gramas de apresentado, tem 0,54. E assim por diante, tá, pessoal? Opa. Então, aqui eu vou fazer o cálculo, vou continuar meu cálculo. Ó, esse valor em amarelo, vocês sempre vão tirar da tabela, que é o valor para cada 100 gramas de alimento. Então, ó, calculado o ferro da dieta, agora eu tenho que pensar no ferro M e não M. Cenoura. Em 20 gramas de cenoura tem 0,14 de ferro. A cenoura é ferro M ou não M? Não M. Então, 0,14 é não M. A beterraba, 0,32, não M. Abacaxi, 0,15, não M. Maçã, 0,54, não M. E na lentilha, 3,92 é não M.
No pão de milho, 0,88 é não M. No arroz branco, 0,72 é não M. No milho verde, 0,1. Na geleia, 0,17. No sorvete massa, por isso que está um MA lá, tá? 0,05. Ah, professora, mas ele tem leite. Leite não é produto carne. Ferro M só tem produto carne. Na margarina, tem 0 ferro, então vai ter 0 ferro, independente da quantidade, tá? Beleza. E quanto tem de ferro M na cenoura? Nada, né? Ok. Agora, o que está faltando? Eu calcular a vitamina C da dieta. Este valor aqui também foi um valor que eu retirei da tabela. O que esse valor quer dizer? Que em 100 ml de leite, eu tenho 1 miligrama de vitamina C. Certo? Eu sei que em 100 gramas de coxa de galinha, eu tenho 0 gramas de vitamina C. Então, eu vou calcular na dieta. Como que eu faço esse cálculo? Este valor vezes a quantidade dividido por 100. Então, 1 vezes 175 dividido por 100. Dá 1,75. Esse tem 0, esse tem 0. 8 vezes 20 dividido por 100. 1,6. 5 vezes 40 dividido por 100. 2. 61 vezes 30 dividido por 100. 18,3. Ó, como é que o abacaxi tem mais vitamina C, tá vendo? 6 vezes 135 dividido por 100, 8,1. Olha como que as frutas têm muito mais vitamina C, né? Aqui tem 0, aqui tem 0, aqui tem 0. No milho verde, 48 vezes 12 dividido por 100, 5,76. 3 vezes 13 dividido por 100, 0,39. 1 vezes 48 dividido por 100, 0,48. Aqui tem 0 e aqui tem 0. Beleza? Então, o que a gente fez aqui? Calculamos o ferro da dieta. Calculamos a vitamina C da dieta. E calculamos ferro M e ferro não M. Beleza? Quais são os alimentos com ferro M, gente? Vamos listar. Coxa de galinha, apresuntado e só, né? Porque o leite não é. Agora a gente vai para o próximo cálculo. Cálculos para determinar ferro M, não M, vitamina C, nós já fizemos, né? Agora a gente precisa somar esse ferro e essa vitamina C. Ó, a soma desse ferro dá 9,6 e a soma da vitamina C, 38,38, tá? Deixa eu colocar um. Beleza. Agora,
eu quero continuar lá na aula com vocês. Aqui. Vamos continuar de onde a gente parou. A gente vai calcular o ferro disponível nos alimentos, nós já calculamos. A gente vai calcular a quantidade de vitamina C na dieta, já calculamos. Que jeito? Transcrevemos os alimentos da tabela do ferro e sua quantidade em grama. Escrevemos a quantidade total de ferro em miligramas para cada 100 gramas de alimento. Foi aquele que eu ditei, que eu deixei em amarelinho. Dividimos o que era ferro M do ferro não M. E aí, somamos o ferro e somamos a vitamina C. Até aqui foi feito. Agora a gente precisa classificar a nossa dieta em baixa, média ou alta disponibilidade. Para quê? Para eu saber quantos por cento de ferro não M eu vou absorver. Porque o ferro M, de tudo que eu tenho, eu vou absorver 23%, isso está certo. Mas do ferro não M, de tudo que eu tenho, vai depender se a dieta é de alta, média ou baixa disponibilidade, certo? E como que eu avalio isso? Pela presença de vitamina C ou presença de carne. Então, vamos para o próximo slide para você aqui. Essa é uma tabelinha onde a gente classifica a nossa dieta como baixa, média ou alta disponibilidade, certo? Vamos lá. Nós temos... Calma aí que eu já vou compartilhar aqui de novo com vocês. Olha aqui, vamos lá para o nosso cálculo. Nós precisamos saber quanto de proteína a gente tem nessa dieta, de carne a gente tem nessa dieta, ó. De carne a gente tem 90 gramas, né? Coxa de galinha é a única carne daqui. Junto com o apresentado, nós teríamos 110. E vitamina C, eu tenho 38,3 gramas. Beleza? Vamos voltar lá para classificar a nossa dieta. Olha lá. A minha dieta tem mais de 90 gramas de carne. Aqui. Mais de 90 gramas de carne, tá? E a minha dieta tem, na verdade, de carne mesmo, gente, desculpa. De carne, a gente conta a coxa de galinha, tá? A gente teria 90 gramas. Então, eu teria de 30 a 90 gramas. E de vitamina C, a gente tem 38,3 aqui. Entre 25 e 75 está o 38. Quer dizer, esta minha dieta é de média disponibilidade. Se ela é de média disponibilidade, eu vou absorver 23% do ferro M, porque eu vou absorver mesmo. Agora, do ferro não M, eu vou absorver 5. Eu não vou absorver 3, porque não é uma dieta de baixa disponibilidade. E não vou chegar a absorver 8, porque não é uma dieta de alta disponibilidade. É uma dieta de média. Se ela é de média, eu absorvo 5%. É esse o cálculo que eu tenho que fazer lá na minha tabela. Então, vamos lá. Aqui. Então, a gente vem aqui, ó. Total de ferro M. Vamos somar? Isso a gente não somou, né? Vamos lá. Ferro M. Zero vírgula 648 mais 0,21. Então, de ferro M, eu tenho 0,86. E de ferro não M, eu tenho a diferença, né? 9,6 menos 0,86, que é o M. O que me sobra é 8,74. Esta é a quantidade de ferro não M e essa é a quantidade de ferro M. Então, vamos lá. Ferro M,
Opa! Eu tenho, acabei de somar, 0,86. E ferro não M? 8,74. E vitamina C? 38,38. Qual é o cálculo do ferro absorvível, então? O ferro absorvível nos diz o seguinte, que do total de ferro M, eu absorvo 23%, né? Como que eu faço esse cálculo? O total de ferro M é 0,86. Então, ele é 100% do ferro M. Quanto seria 23% do ferro M? Calma aí. X é igual, como que a gente faz essa regra de 3? Fica 23 vezes 0,86 dividido por 100. 0,19 miligramas de ferro M eu vou absorver. Certo? E do ferro não M? Do total do ferro não M, quanto que eu vou absorver que a gente viu na tabelinha? 5%. Qual que é o total de não M? 8,74. Então, este é 100% do ferro não M. Quantos miligramas seria 5%? X é igual, fazemos a continha, 8,74 vezes 5 dividido por 100. 0,437, vamos já arredondar, 0,44 miligramas de ferro não M. Beleza, a minha pergunta para vocês agora é: qual é o total do ferro absorvível? É a soma desse com esse, né? Porque do ferro M eu só absorvo 23% e do não M 5%. Resumindo, a hora que eu somei 0,44 com 0,19, eu estou absorvendo 0,63 miligramas de ferro. Certo? Agora nós voltamos lá para o slide. Classificamos a nossa dieta. Então, a gente fez isso aqui, ó. Classificamos a dieta em baixa, média ou alta disponibilidade. Chegamos à conclusão que era de média disponibilidade. Calculamos o ferro M e o não M de acordo com a disponibilidade e somamos. Ferro M e não M realmente absorvido. E eu vou conferir agora com, será que está certo? Aquela quantidade de 0,63 miligramas de ferro, será que é uma quantidade adequada para uma mulher adulta? Como que eu sei? Eu olho nessa tabela aqui, ó. Recomendação diária de ferro. Mulheres, ó, de mais de 16 anos, em idade fértil. Quanto que deveria ser o ferro absorvido dela? 1,25. E lá na dieta está 0,63. Quer dizer, o ferro, como que eu concluo isso, pessoal? Aqui. Como que eu concluo isso? A conclusão é: a quantidade de ferro absorvível nesta dieta não está adequado, porque está menor do que o valor recomendado pela RDA, certo? Um cálculo simples,
né? Mas que exige um pouco de atenção de vocês. É, eu realmente espero, assim, como a aula está sendo, como que se diz, em EAD, né? Eu quero muito que vocês façam, porque vocês só vão aprender, gente, fazendo. E na prova não vai ter como vocês não fazerem, tá? Então, assim, e para a vida, eu acho que antes de prova, né? Prova é um documento que a gente tem para avaliar, mas assim, pensem para a vida de vocês. Pensem isso para como algo importante como profissional, e não para vocês passarem em dietética, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me avisar. O vídeo está aqui disponível para vocês verem e reverem quantas vezes vocês quiserem, beleza? Eu também vou postar um vídeo de revisão da disciplina até o momento, tá? Para a gente poder, para que vocês tenham um melhor discernimento para a prova, e qualquer dúvida eu me encontro à disposição. Lembrando que para a prova só cai até esta apostila, tá, pessoal? De ferro absorvível. Cai lá os cálculos de peso teórico, necessidade energética, pela IER, né? O IMC, né? Como que a gente classifica, aquela apostila de dieta normal, caloria por grama de nitrogênio, P%, NDP-cal e ferro absorvível. Outro assunto que vier depois desse não cai para essa prova, tá bom? Então, pessoal, ó, beijos, boa noite, fiquem com Deus, tá bom? Qualquer coisa, me gritem.